Olá, bem-vindos à nossa videoaula de número 29. Nesta videoaula nós vamos falar sobre corpos de frações. Afinal de contas, a gente está saindo de um mundo dos números que nós estamos acostumados e indo para um mundo um pouco mais abstrato, onde, em algumas situações, nós também podemos replicar o conceito de frações. É sobre isso que nós vamos falar nesta videoaula. Começamos pensando primeiro no caso dos números inteiros. A gente sabe que o Z, o conjunto dos inteiros com a soma e o produto usuais, são um anel, mas nós sabemos que esse anel não é um corpo. É um anel, tem as propriedades todas, na verdade é mais ainda, é um domínio de integridade, mas não chega a ser um corpo. Por quê? Porque para ser um corpo, todo elemento dentro do anel não nulo tem que ser invertível, e a gente sabe que basicamente não há invertíveis dentro dos inteiros, só o 1 e o menos 1. Muito bem. Agora, curiosamente, os inteiros estão contidos dentro de um corpo que o primeiro deles, vamos dizer assim, é os racionais. O Z está dentro dos racionais, que são um corpo. E como é que a gente define mesmo os racionais? Como sendo o conjunto de todas as frações entre dois números inteiros, claro, o segundo de baixo não nulo. Então, essa ideia nos leva a esta pergunta. Tal como nos inteiros, todo anel está contido em um corpo? Já começo respondendo para você que não. Nem sempre um anel está dentro de um corpo. Por exemplo, o caso mais simples que a gente pode pensar é o Z4, ou seja, o conjunto dos restos na divisão por 4, 0, 1, 2 e 3. Esse anel, com a soma e o produto módulo 4, não estão em nenhum corpo. Por quê? Vamos supor que o Z4 seja um subanel de algum corpo K. Então vamos supor que o K, exista um corpo K, tal que esse Z4 está contido dentro dele, tá bom? Como o K é corpo, obrigatoriamente o K é domínio de integridade. Nós falamos sobre isso quando a gente falou sobre domínios e corpos, uma videoaula para trás. Todo corpo é domínio. Isso implica que, como é domínio, domínio significa que você pode fazer a lei do cancelamento. A vezes B igual a vezes C, você pode cancelar o A quando ele for não nulo e dar B igual a C. Então, essa propriedade ela pode ser replicada para qualquer subanel do K. Todo subanel de um domínio é um domínio. Ora, o Z4 não é não. Né? O Z4 não é domínio. Nós sabemos que o Z4 não é domínio. Isso aqui indicaria que o Z4 seria um domínio, mas não é. A gente sabe que o Z4 não é domínio porque a gente provou algumas aulas atrás que o Zn só é domínio quando o n é primo. E 4 não é primo. Em particular, dá até para ver aqui rapidinho com um exemplo. Se você multiplica 2 por 2, isso deveria dar 0 no domínio. Aliás, perdão. Isso dá 0. 2 vezes 2 é 4. A divisão o resto da divisão de 4 por 4 é 0. Então, isso não poderia dar 0, porque o 2 e o 2 não são nulos. Mas deu. Então, isso não pode ser um domínio. Então, aqui está o absurdo. Se existisse um corpo K, ele deveria ser um domínio, o Z4 seria um domínio. Então, não tem. Agora, e se então o nosso anel for um domínio? Aí a coisa vai funcionar. Para a coisa funcionar, eu vou mostrar para vocês que o corpo e o menor corpo que contém este domínio é aquele que a gente define com as frações. Então a gente vai fazer agora o conceito de fração num anel qualquer. Dentro dos racionais inteiros a gente já está acostumado, mas vamos lá. Vamos pegar então um domínio de integridade qualquer A. Aqui dentro vamos pegar dois elementos quaisquer, desde que o B não seja o elemento neutro do A. Então A e B quaisquer, com B não nulo. A gente define a fração de A sobre B, fração com o numerador A e denominador B, a este símbolo, A sobre B. É um símbolo, que agora vai ser um número para a gente. Que mora onde? Bom, vamos criar o conjunto de tudo isso, né? Vai criar o conjunto onde isso mora. Para chegar lá, primeiro eu preciso entender melhor esse objeto. Fração.
preciso saber fazer operações para poder falar de anel depois, né? Mas antes de mais nada, esse símbolo, e se eu pegar um outro, C sobre D em A, eu preciso estar claro, precisa estar claro para mim quando é que esses dois elementos são iguais. Então, quando é que duas frações são iguais? Quando é que A sobre B e C sobre D são iguais? Claro, aqui de novo, A, B, C e D são elementos de A, o B e o D diferente de zero. Quando é que são iguais? Bom, quando você multiplicar em cruz valer a igualdade. Então, A vezes D foi igual a B vezes C. Então, duas frações são iguais quando o produto do numerador de uma pelo denominador da outra é igual ao numerador da outra vezes o denominador da primeira. Tá bom? E aí a gente vai denotar igualdade pelo símbolo usual de igualdade. A sobre B é igual a C sobre D. Tá bom? Muito bem. E aí, como é que a gente faz operações? Como é que a gente soma duas frações? Negócio complicado, daí está uma polêmica no ensino básico. A gente explica e a molecada nunca aprende, dá uma decepção, né? Mas aqui, pessoal, a gente define soma de frações do jeito mais teórico possível, que aliás sempre funciona, mesmo nos exemplos que a gente sabe fazer no mundo racional, né? Ou real que seja. Quando você tem que somar duas frações A sobre B e C sobre D no mesmo anel, A, B, C e D todos no mesmo anel, a gente define a soma como sendo o seguinte: você precisa de um denominador comum. Que denominador comum que você acha? O produto dos denominadores. E aí você faz aquele velho processo do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, sabe? B sobre D. Se você dividir por B, você cancela o B e fica só com A. E aí fica só com o D e multiplica por A, AD. Mesma coisa, B sobre D, você divide por D, dá B. Aí você multiplica pelo de cima, dá BC. Né? Então, como é que você soma duas frações? Você estabelece um denominador, que é o produto dos denominadores, e o numerador passa a ser o produto cruzado, A vezes D mais B vezes C. Tá bom? Essa é a definição de soma. Ah, professor, mas e aquela história de MMC, de B e D? Aquilo lá é verdade quando você tem o conceito de MMC. Nos inteiros, por exemplo. Aqui eu não sei se tem MMC, né? A princípio a gente não falou sobre MMC de anéis. Até há esse conceito para algumas situações que a gente não vai explorar nesse curso. Mas está aqui a definição feita. É essa a definição, tá bom? E o produto? O produto, e aí vejam, isso aqui permite eu fazer somas de frações que não precisam ser inteiros. Pode ser polinômio, pode ser matriz, né? Desde que eu consiga fazer tudo isso, desde que seja domínio. Aí matriz é um problema, eu falei matriz, mas matriz não é domínio, né? O conjunto das matrizes usual não é um domínio, né? Mas enfim. E o produto, como é que faz? Como é que define produto entre duas frações? Produto entre uma fração A sobre B e uma fração C sobre D, é só você fazer o produto dos numeradores e pôr no numerador do produto. Fazer o produto dos denominadores e pôr no denominador do produto. Então, quem é o numerador do produto? É o produto dos denominadores. Quem é o denominador do produto? É o produto dos denominadores. Facílimo de compreender, não é? Antes da gente seguir, eu quero apenas que você observe uma coisa, porque isso a gente vai usar no que vem em diante. Na hora de somar duas frações, se elas tiverem o mesmo denominador, basta você colocar esse denominador embaixo e somar os elementos de cima, igual a gente faz para os inteiros irracionais. Mas por que isso é verdade? Como é que a gente faz para somar duas frações pela definição que eu acabei de falar para você? A gente multiplica os denominadores, então b vezes b vai dar b quadrado, e a gente faz o produto cruzado e soma a vezes b, c vezes b e soma, não é? Muito bem. Agora, na expressão de cima, há um b nas duas parcelas que pode ser posto em evidência por conta da propriedade distributiva. Então, b multiplica a mais c. E embaixo tem b quadrado. E aí eu garanto para você que essas duas expressões são iguais. Ah, professor, é claro, é só cortar. Não. Estamos no anel, não sei se pode cortar. Calma aí. Estou definindo um objeto diferente. Não sei se pode sair cortando. Calma aí. Vamos devagar. Como é que eu sei que esses dois objetos são iguais? A gente acabou de definir igualdade. Duas frações são iguais se quando eu fizer o produto do denominador de uma pelo numerador da outra
isso der igual quando eu trocar o denominador da outra pelo numerador da uma, né? Então isso aqui tem que ser igual a b quadrado a mais c. E a verdade é b vezes b é b quadrado vezes a mais c, b quadrado vezes a mais c dos dois lados está valendo a igualdade. Então por isso que essa igualdade vale. Tá bom? Então, guarda no seu coração de que toda vez que você tiver uma soma de frações com o mesmo denominador, basta somar os expoentes, somar os numeradores e pôr como numerador da soma, e o denominador é só o denominador em comum, tá bom? Sabendo disso, vamos lá. O que eu queria? Eu queria criar o conjunto das frações. O conjunto de todas as frações com numerador e denominador em A. A gente vai chamar de corpo de frações do A. Então, todas as frações A sobre B com A e B em A e o B não nulo, diferente do elemento neutro do A gente vai chamar de CF de A. CF é uma abreviação aqui para a gente para corpo de frações do A. Claro, eu estou chamando de corpo de frações, mas isso é um corpo? É um corpo, tá? Eu já vou te provar isso. Mas é um corpo, eu nem sei se é anel. Qual é a soma e qual é a multiplicação que eu vou pôr nesse conjunto? Aqui a gente acabou de definir a soma de frações e produto que a gente acabou de definir. Com isso, de fato, isso é um anel, mas ainda é um corpo. Por exemplo, qual é o corpo de frações dos inteiros? Os inteiros são o domínio. Então, eu posso falar em corpo de frações do Z. E aí, o corpo de frações do Z, de fato, é o quê? É os racionais. As frações, por definição, os racionais são os A sobre B com A e B em Z. Notem, isso é porque o Z é domínio. Se não fosse, não daria para fazer isso, tá bom? Muito bem. Vamos provar, então, que CF de A é um corpo. Muito bem. Primeiro, vamos provar que é um anel. Como é que a gente faz isso? Pessoal, aqui as contas estão na tela. Eu não vou fazer todo um passo a passo, mas eu quero que você perceba como que a gente está fazendo as coisas. Então, vamos lá. Para mostrar que o corpo de frações de fato é um anel, primeiro eu tenho que mostrar a associatividade da soma. Por que somar é associativo aqui pra gente? Então, A sobre B mais C sobre D mais E sobre F, todas essas letras que estão aparecendo são elementos em A, o que está embaixo não é zero, tá? Então, como é que a gente soma aqui primeiro dentro do parênteses? Definição de soma, CF mais ED sobre DF. Muito bem. Como é que você soma agora? De novo, denominador é o produto de todo mundo que está no denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Faz tudo isso acontecer. Opa, temos aqui uma soma que eu posso separar. Se você olhar, essa soma aqui é a mesma dessa, e aqui o F, como está repetido, eu ponho em evidência. Muito bem. Essa expressão aqui, como tem F em cima e F embaixo, eu posso cancelar? Posso. Por quê? Definição de igualdade. Essa expressão aqui e essa expressão aqui são iguais. Pode cancelar por conta dessa definição que eu acabei de falar, tá bom? Muito bem. E aí, enfim, essa última expressão que apareceu nada mais é do que a soma de A mais D com C mais D. Então, abrindo passo a passo, ou melhor, a melhor forma de fazer isso realmente no braço, entendendo, abre isso aqui até chegar aqui, abre isso aqui para chegar no mesmo lugar, você vai ver que são iguais, tá bom? Então, na hora de fazer na mão, eu faria isso. Abriria aqui separado e veria que a gente chega nessa mesma parte, tá bom? A comutatividade é a mesma ideia, e é claro que só com 2, então a soma de A mais A sobre B com C sobre D, aplica a definição de soma. Só troquei de lugar, ó, AD, BC, só troquei de lugar, ficou BC mais AD, era BD, virou D mais B, e aí você percebe que essa expressão aqui é a mesma coisa que C sobre D mais A sobre B. Então, de novo, se você abre essa expressão, você chega aqui, você abre essa expressão, você chega aqui, e aí você percebe que são iguais, tá bom? Terceira coisa, para mostrar que são anel tem que ter um elemento neutro. Quem é o elemento neutro do corpo de frações? 0 sobre 1. 0 sobre 1. Ah, mas tem um? Tem. Domínios são anéis comutativos com unidade. Então, 0 sobre 1 vai ser pra gente o elemento neutro, tá? Na verdade, você pode provar que 0 sobre 1 é a mesma coisa que 0 sobre qualquer coisa. Qualquer A do anel. Por quê? Como é que é a igualdade? A igualdade, ela é o produto
que a gente faz multiplicando em cruz. Então, 0 vezes A não é a mesma coisa que 1 vezes 0? Sim. Então, por isso, então, quer dizer que qualquer fração que você fizer 0 sobre 1 é igual a 0 sobre qualquer elemento A do anel, tá? E esse elemento, de fato, é o elemento neutro, que a gente vai chamar de zero só. Por quê? Porque 0 mais qualquer fração, você aplica a definição, você chega à conclusão de que é a própria fração, tá? Tá aqui as continhas. Existe oposto? Sim! Quem é o oposto de uma fração A sobre B no corpo de frações? É o oposto do A sobre B. Por quê? Tá aqui a continha, ó, A sobre B mais menos A sobre B. Você faz a definição de produto, na verdade você pode até direto, né? Eu falei para vocês agora que se tiver o mesmo denominador, aqui eu fiz uma conta, mas posso até direto. Quando tem o mesmo denominador, você pode colocar ele e só fazer a soma em cima. E A mais menos A é zero. E 0 sobre B, eu acabei de falar para você que 0 sobre qualquer coisa é o zero que a gente acabou de definir. É 0 sobre 1 e, portanto, é o zero que nós definimos. Tá bom? Quinta propriedade, vale a associatividade no produto. E aí, de novo, pessoal, é o que eu falei para vocês. Se você fizer A vezes B vezes C sobre D vezes E sobre F e abrir essa conta de um lado, abrir essa outra do outro, né, com parênteses corrido, né? Você vai chegar na mesma expressão que no caso é essa primeira, você caminha até chegar aqui, porque é só definição de produto, é só fazer o produto nos numeradores, denominadores com denominadores, e a outra você chega aqui e aí observa que se trata das mesmas frações, tá bom? Distributividade, continha também. Distributividade. Abre isso aqui. A vezes A sobre B vezes C sobre D mais E sobre F. Faz a conta, blá, 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 blá. Por outro lado, faz essa. Você vai chegar em algum momento em que a igualdade vale. Tá bom? Conta, 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 conta. Acompanha por aí, as contas estão no slide. Se você não conseguir fazer na mão, olha aí. Mas não é complicado, só tem que aproveitar a ocasião para mastigar bem as definições, tá bom? Sétima propriedade. Professor, não tem sétima propriedade na definição de anel. Não tem. Para ser anel tem que ter uma soma bem definida, um produto bem definido, e nós temos. Aliás, eu não provei que a soma e o produto eram bem definidos. Porque senão a aula também ia ficar muito longa. Mas essa é uma demonstração também que é relevante. Quer dizer, aqui eu estou fazendo uma aula que tem um objetivo mais didático do que propriamente teórico. Então, se eu fosse mesmo provar esse anel porque eu precisava, porque eu estava convencendo alguém disso do ponto de vista científico, eu precisava ter mostrado também que a soma estava bem definida, que somar duas frações dá a mesma fração, que o produto dá a mesma fração. E, na verdade, a gente percebe que é, só pela definição, né? Mas, enfim, eu não mostrei todos os passos, mas fica claro que sim. Agora, sabendo que a soma e o produto estão bem definidos, se eu provo as 6 propriedades que a gente acabou de fazer, isso já me comprova que estou com um anel. Agora, isso é mais do que um anel. Eu quero mostrar que isso é um corpo. Então, a próxima, eu preciso mostrar ainda que é comutativo com unidade e para ser corpo, todo elemento tem que ser invertível. Então, por que esse anel ele é comutativo? Por que a comutatividade do produto vale? Essa é bem fácil. Porque A sobre B vezes C sobre D, produto dos numeradores, produto dos denominadores, só troca de lugar o A com C e o C com A, porque o A é domínio, então o A é comutativo, então pode trocar, e aí você percebe que dá na mesma do C sobre D vezes A sobre B. Tem elemento neutro multiplicativo? Tem, que a gente vai chamar de 1. Quem é? 1 sobre 1. É a fração do elemento neutro multiplicativo do A dividido por ele. Por quê? Quando você faz 1 vezes A sobre B, você chega à conclusão de que dá A sobre B, fazendo uma continha bem tranquila aqui. E por fim, tem inverso multiplicativo, toda fração tem uma outra que ao multiplicá-las dá um elemento neutro? Vamos lá. Para ter inverso multiplicativo, eu preciso pegar qualquer elemento não nulo. Então, peraí, pega uma fração qualquer que não seja zero. Se ela não é zero, obrigatoriamente o A não pode ser zero, tá? Por quê, professor? Porque se o A fosse zero, eu teria 0 sobre B igual a zero, tá? 0 sobre B daria zero. A gente falou que 0 sobre qualquer coisa dá zero. Não pode. Então, A sobre B não sendo zero é porque o cara de cima não é zero, tá bom? Quem é o inverso dele? B sobre A. Como que eu sei? A sobre B vezes B sobre A, você faz o produto em cima, tal. A sobre B e A sobre B é a mesma coisa que 1 sobre 1. Por que A sobre B sobre A sobre B é a mesma coisa que 1 sobre 1? Porque ao multiplicar em cruz, A vezes B vezes 1 dá A vezes B, A vezes 1 vezes B vezes 1 dá A vezes B, são iguais.
E esse é o elemento neutro multiplicativo. Tudo bem? Muito bem. A única proposição agora que eu preciso te mostrar, então depois de, espero ter te convencido, que o corpo de frações de um domínio é um corpo de fato, é que, na verdade, este corpo de frações contém o domínio. Ah, professor, é óbvio. Eu espero que você também ache que seja óbvio. Como é que eu provo que o A está dentro do corpo de frações de A? Você pode pensar o seguinte, para mostrar que está lá dentro, eu preciso pegar qualquer elemento e mostrar que ele é uma fração. E eu espero que você consiga pensar em uma fração agora comigo. Qual é a fração? A sobre 1. A sobre 1 pertence ao corpo de frações. Então, com isso, você mostra que, de fato, o A está contido no corpo de frações do A. Só que, do ponto de vista matemático, escrever que A é igual a A sobre 1 é um pouco esquisito. Tá certo, mas não tá, sabe? Aquela coisa. O certo mesmo é fazer isso através da linguagem das funções. Então, eu crio, na verdade, um homomorfismo de anéis que vai do A no corpo de frações do A, que faz exatamente isso que eu acabei de contar para você. Pega um elemento qualquer do A e leva no A sobre 1. Essa função ela é um homomorfismo. Mais do que isso, ela é injetora. Eu recomendo que você faça as contas. E como é um homomorfismo injetor, de certa forma é como se o A encaixasse dentro do corpo de frações. O que quero dizer com isso? Que o A ele se encaixa como imagem. É possível você chegar à conclusão de que o A ele é isomorfo à imagem da função. Mas o próprio desenho da coisa já te leva. Cada elemento do A está sendo levado por essa função G, basicamente nele sobre 1. Então todo mundo aqui está encaixando lá dentro, sabe? Como se estivesse criando uma cópia lá dentro, que é precisamente a imagem do G. Então isso aqui está fazendo uma cópia ali, tá? Então isso de fato nos dá um isomorfismo. Então quero dizer o seguinte, o A está encaixando certinho dentro do corpo de frações. Por isso ele é um subanel, já que a imagem é um subanel do contradomínio, tá bom? Então, guardem. Dado qualquer domínio, as frações definidas nesse domínio formam um conjunto que a gente chama de CF de A, que na verdade são um corpo, demonstramos, que a gente chama de corpo de frações de A. O A está dentro, está contido no corpo de frações de A, de certa forma, enquanto subanel. E digo mais, não há corpo menor do que o corpo de frações que tenham A dentro. Hein? Vamos supor que eu tenha um corpo K e eu sei que o A está dentro dele. Se o A está dentro do K, eu garanto para você que o corpo de frações, no mínimo, é menor do que o K, mas pode até ser igual, mas maior não é. Maior não é, tá? Com certeza o corpo de frações é o menor corpo que contém A. Isso não está demonstrado aqui, mas é um exercício bacana para você pensar em fazer, tá bom? Só para a gente fechar essa videoaula, que está bastante teórica, eu vou te dar um exemplo um pouco diferente. Olha só que legal esse anel, Z de I. Nós não falamos sobre ele ainda. Essa notação Z de I, o que ela significa? É, por definição, o conjunto de todos os números da forma A mais BI com A e B em Z. O I aqui pra gente é raiz de menos 1, tá? É a raiz imaginária lá dos complexos. Pessoal, esse conjunto aqui, ele é um anel. Convido você a verificar. Mais ainda, ele é um domínio. Ele é um domínio. Domínio de integridade. É um bom exercício, tá? Provar que isso aqui é um domínio. Recomendo que você tente fazer. Esse domínio, inclusive, ele é tão interessante do ponto de vista histórico que ele primeiro faz parte de uma classe de anéis que nós chamamos de anéis quadráticos, porque o I é uma raiz quadrada de alguma coisa, mas ele é, em particular, o anel dos inteiros gaussianos, a gente chama assim do ponto de vista, por um motivo histórico, tá? Mas, enfim, Z de I é um domínio, não é um corpo, não é um corpo. Mas se ele é um domínio, ele está contido em um corpo. E o menor corpo que o contém é o corpo de frações. Então, qual é o corpo de frações do Z de I? Definição que nós fizemos. Corpo de frações do Z de I é o conjunto
de todos os A mais BI sobre C mais DI, em que o A mais BI e o C mais DI estão Z de I, ou seja, A, B, C, D são inteiros, e claro, o C e o D, C mais DI não pode ser zero, do ponto de vista complexo e tudo mais. Mas eu estou te dizendo algo a mais. Estou te dizendo que o corpo de frações, ele é o que nós chamamos de Q de I. É o conjunto de todos os números da forma A mais BI com A e B em Q. Não mais em Z, em Q, tá vendo? Esse de fato é o corpo de frações. E esse conjunto realmente é um corpo, tá? Você também pode provar isso. E por que ele é o corpo de frações? Por que todo número dessa forma é dessa forma também? Bom, na verdade, quando você faz A mais BI sobre C mais DI, você está fazendo uma divisão de números complexos. E você sabe que a divisão desses dois números complexos dá essa expressão aqui horrorosa. Mas dá isso aqui, você já sabe isso desde que você sabe complexos, né? Então isso aqui é um número inteiro, racional, desculpa. Isso aqui é um outro número racional. Então, portanto, esse elemento, esse A mais BI sobre C mais DI, é um número racional mais um I vezes um número racional. Portanto, pertence ao quê? De I. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima!